Bem, a gente vai explicar agora como gera múltiplos fluxos em camada 3 e até mesmo como nós podemos colocar diferentes classes de serviço, né, ou chamado QoS. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que vir geralmente aqui em escolha teste, né, 10 Ethernet, no nosso caso eu estou numa rede 10.100.000, e escolho múltiplos tráfegos de nível 3, IPv4 e a porta que eu quero testar. Seja ela ou porta ou seja ela um equipamento. Então, como eu estou aqui nessa configuração básica, eu estou com um equipamento com duas portas. Eu poderia ter um único equipamento com uma porta e um segundo equipamento com uma outra porta. Então, indiferentemente do que eu vou testar, eu estou testando duas portas. A porta 1, ela tem um determinado IP, então ela está passando por um roteador na rede 10, 192, 168.4, alguma coisa, e a porta 2 está passando pelo roteador 192, 168.10, alguma coisa, né, na rede 0, 10.0. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é vir tanto na porta 1 quanto na porta 2 e configurar cada um dos fluxos que eu vou gerar. Então, eu vou aqui em instalação, crio em todos os fluxos e coloco o meu IP de origem, que é o 192.168.4.2. Se formos na porta 2, automaticamente nós vamos ver que eu também tenho aqui em todos os fluxos 192.168, só que 10.2. Então, eu estou com 4.2 em uma porta e 10.2 na outra porta. Aí o segundo passo que eu vou fazer é vir em um dos fluxos e vir aqui, eu poderia colocar VLAN, né, o meu caso é a Ethernet 2, e definir aqui que é um tamanho de quadro que eu vou trabalhar com o primeiro quadro a 164 bytes. Na parte IP, eu tenho o meu endereço de destino, que no caso é a minha porta 2. Então, se eu fizer um ping, ele vai ter conectividade, assim como se eu for no fluxo 1, IP fonte destino, também vou conseguir fazer o ping. Então, eu estou tendo uma conectividade entre o fluxo da porta 1 com a porta 2. Então, o próximo passo é caracterizar o tamanho do pacote, que aqui eu caracterizei no Ethernet, porque eu coloquei um tamanho de quadro, mas eu poderia também definir no tamanho do pacote, que daí eu trabalho também com 164, só que nesse ponto, quando eu estou trabalhando com pacote, eu estou trabalhando na camada 3, ou seja, na camada IP. Então, automaticamente eu tenho que alterar e subtrair 18 bytes de cabeçalho Ethernet, né? Então, ou senão eu poderia vir aqui, ao invés de pôr pacote, colocar quadro e colocar o meu valor de 164. Dá na mesma. Feito isso, né, eu tenho que ir na parte IP e vou configurar o TOS e DSCP, né, no caso DSCP, para cada um dos fluxos. No caso, eu estabeleci o AF41 para o primeiro fluxo, estabeleci o AF21 para o segundo fluxo, estabeleci o AF31 para o terceiro fluxo e o BE, o Best Effort, para o quarto fluxo. E poderia trabalhar aqui com tamanhos diferentes. Então, por exemplo, aqui vou colocar 1.500. Nesse pacote aqui também, 1.500. Então, eu estaria trabalhando com 3 pacotes diferentes e um único pacote com 164, que seria, para mim, o pacote de voz. Então, feito essa parte, eu vou no que eu chamo de tubo fluxo. Então, é onde eu tenho, onde eu vou configurar as minhas taxas. Então, aqui eu coloco como bitrate e vou aqui configurar fluxo. Ao configurar fluxo, eu escolho os fluxos que eu quero gerar e a taxa que eu quero gerar cada um. Então, nesse meu exemplo, eu estou gerando 1 mega para cada fluxo. Mas poderia ter o quê? 1.2, 2.5, poderia ter diferentes bandas e poderia gerar diferentes bandas para cada fluxo.
Isso vale para o mesmo aqui, né? Eu criei cada um deles, no caso aí teria que criar cada um deles, então eu vou aqui de novo no AF41, que eu acabei esquecendo, né? Então eu vou AF41, vou aqui, coloco AF21, vou no quarto fluxo AF31 e vou no quarto fluxo que vai ser o meu EF. Então a partir daí eu vou poder gerar, né? Então eu vou no tubo fluxo também e vou criar dentro desse tubo fluxo um mega também. A partir daí eu posso gerar tráfego de um lado para o outro, ou seja, de um equipamento para o outro ou de uma porta para o outro independentes. Então se eu for aqui iniciar tráfego, observa que vai ficar verdinho, indicando que eu estou gerando os meus 4 megas e na minha porta 2 eu estou recebendo o meu 4 megas. Então, ou seja, nesse exemplo, num tráfego unidirecional, não está sendo impactado, né? Ou seja, os 4 megas estão passando. No entanto, na hora que eu inicio o tráfego da porta 2 para a porta 3, observa que ele começa a perder alguns pacotes. Né? Ele não consegue aguentar ou suportar o meu 4 mega. Né? Então, se você ver, ó, estou transmitindo os 4 mega aqui e estou recebendo na outra porta 092, 092, 092. Então, estou recebendo um pouco menos que 4 megas. Se eu gerasse 0,92 em cada um desses fluxos, seguramente eu não ia perder pacote. Né? Então, se eu jogar aqui 0,92 ou 0,9, né? Jogar 0,9, provavelmente ele não perderia pacote ou não descartaria. Então, se eu for aqui desse lado, ele ainda está, de certa forma, ele está perdendo pacote. Mas a ideia é essa, você gerar tráfego e aí, consequentemente, você conseguir verificar qual é a taxa máxima, a banda máxima de cada um desses fluxos. Tá joia? Então, esse seria uma forma manual de se fazer um teste de QoS.